se sabe a data precisa, mas em meados do século passado, nascia a nossa Bauru. Os bandeirantes, Felicíssimo Antônio Pereira e Antônio Teixeira do Espírito Santo, desbravavam a terra selvagem e aqui plantaram sementes de progresso. E foi assim que tudo começou. Essa é a famosa Araújo Leite. Foi exatamente nessa rua que começou a surgir um vilarejo. Era a Vila de Bauru. No princípio, um pedaço de terra subordinado ao município de Fortaleza do Espírito Santo. Em 1895, Bauru assumia a direção da Câmara Municipal. Nessa data, a cidade elegia o seu primeiro prefeito, José Alves de Lima. 6 meses depois, o jornalista Domiciano Silva assumia a prefeitura em razão da morte de Alves de Lima. Pertinho de Bauru, residia o senhor Azarias Leite, um verdadeiro pioneiro da terra bauruense. Certo dia, vindo de sua fazenda, Azarias foi covardemente assassinado no início da rua Araújo Leite. O sepultamento desse importante cidadão movimentou a pacata cidade. Iniciava nesse momento a luta em favor da criação da comarca de Bauru. Esse era um antigo sonho de Azarias Leite. Finalmente, no dia 9 de março de 1911, a comarca foi criada. Nesse dia, chegava a Bauru o primeiro juiz de direito, o Dr. Rodrigo Romeiro. Com a chegada das ferrovias, Bauru ganhava novo impulso. A Companhia Sorocabana foi a primeira a chegar em julho de 1905. Um ano depois, em 27 de setembro de 1906, a noroeste do Brasil fazia circular seu primeiro trem até Jacutinga, hoje Havaí. Para completar o trinômio ferroviário, os trilhos da Paulista chegavam em fevereiro de 1910. Em setembro de 1939, a Noroeste inaugurava sua nova estação. A Sorocabana e a Paulista passaram a utilizar em conjunto as então modernas plataformas. Com o movimento dos trens, Bauru experimentava acelerado progresso. A Praça Machado de Melo ganhava formas quase definitivas. Em 1908, Bauru celebrava um grande acontecimento. O prefeito Gerson França inaugurava o prédio próprio da Câmara Municipal na Praça Rui Barbosa. Ao lado do Automóvel Clube, o prédio da Câmara durou muitos anos e chegou a abrigar a prefeitura. E assim a cidade crescia com a chegada de novos moradores, negociantes e funcionários públicos. Com novas e belas construções, a capital da Terra Branca se destacava em toda a região. Mas o progresso de Bauru só se tornou concreto em 9 de março de 1911. Nesta data, se instalava na cidade o Poder Judiciário. Como não havia local mais adequado, os trabalhos do fórum aconteciam na casa paroquial da Capela do Divino Espírito Santo. Em meados dos anos 20, o Poder Judiciário ganhava nova sede na rua Ezequiel Ramos, entre a Araújo e a Antônio Alves. Mas com o crescimento dos trabalhos, o fórum precisou se mudar novamente. Na década de 30, o Poder Judiciário se instalava na Praça Dom Pedro II. O 4º Batalhão da Polícia Militar chegava a Bauru no dia 6 de setembro de 1927. Apesar de todo o progresso da região noroeste, ainda existia um grande obstáculo. Os selvagens índios coroados não aceitavam a invasão dos homens brancos. Após muitas lutas, a paz acabou acontecendo nos sertões do noroeste do estado. Graças à Índia Vanuiri, brancos e indígenas celebraram o acordo de paz. Já com ares de nova esperança, a Praça Mãe Rui Barbosa se transformava num símbolo de beleza da nossa Bauru. Os carros de boi davam lugar a um sofisticado ponto de encontro dos bauruenses.
Em 1914, a prefeitura inaugurava uma Praça Rui Barbosa totalmente urbanizada, com lagos, bancos e coreto. Com a popularidade da nova praça, a Feira Livre veio se estabelecer bem em frente, onde hoje existe o Automóvel Clube. Nessa época, Bauru iniciava o ciclo industrial, com a fabricação da cerveja Noêmia. Portas de ferro eram fabricadas para outras cidades e os irmãos de Áxia tiravam as fotos para a propaganda. Na qualidade de povo religioso, os bauruenses clamavam por melhores igrejas. A Capela do Espírito Santo de Fortaleza passava a ser considerada apenas um marco histórico. Foi assim que, no final do século passado, Bauru ganhou sua primeira capela, na Praça Rui Barbosa. Mas, depois de uma longa história, a capela foi demolida. Surgia em seu lugar a matriz do Divino Espírito Santo. Para a imensa satisfação dos católicos, a catedral se tornou um marco histórico na praça mais importante da cidade. Com o crescimento da terra bauruense, surgem novas igrejas, entre elas a Santa Terezinha, na Praça Rodrigues de Abreu. No setor da saúde, em 1915, a Beneficência Portuguesa lançava sua pedra fundamental. Para fazer algo à altura da cidade, os portugueses construíram o mais moderno hospital nos anos 20. Ainda no campo da saúde, a Santa Casa também teve participação ativa no progresso de Bauru. Eram os áureos tempos dos doutores Herbert Krebs, Luiz Carlos de Almeida e Osíris Domingues. Médicos de renome faziam parte do corpo clínico do hospital. Na Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Praça Dom Pedro II, funcionava outro hospital, o São Lucas. No setor da educação, várias escolas funcionavam em Bauru. Professoras como a mestra Hermantina são importantes personagens do nosso passado. Com o passar do tempo, a maior parte das escolas isoladas foram reunidas em um só prédio. Era o majestoso primeiro grupo escolar, na Rodrigues Alves. Professoras inesquecíveis passaram pela tradicional escola, que depois recebeu o nome de Rodrigues de Abreu. Enquanto a cidade crescia, aumentava o número de alunos e professores que jamais seriam esquecidos. Quanto aos diretores, não se poderia esquecer de Francisco Alves Brizola e Francisco Antunes. No ensino particular, surge o Externato São José, que depois se transformou em colégio. Milhares de jovens bauruenses passaram pelo São José, sob a batuta das Irmãs do Sagrado Coração, a exemplo das irmãs Dária e Raimunda. Em 1925, chegava a Bauru o professor Antônio Guedes de Azevedo. O ilustre professor fundou na Rua Batista de Carvalho o Ginásio Guedes, que depois se transferiu para a Rua Antônio Alves. Os irmãos Antônio, Valdomiro e Maria foram os irmãos educadores que deixaram muita saudade em nossa cidade. Ao lado deles, Durval. José e Everaldo Guedes também foram renomados educadores que ensinaram milhares de jovens bauruenses. Com o passar dos tempos, o quadro docente do Guedes de Azevedo aumentava tanto que a escola chegou a ter um internato.
E todos os anos aconteciam as famosas formaturas do ginásio, do curso comercial e do normal. Entre tantos cursos, há um destaque para o Orfeão do Guedes. Apresentações musicais maravilhosas aconteciam sob a direção de Terezinha Bortoni Correia. No ensino, a Escola Normal Prefeito José Gomes Duarte foi um destaque. Mais tarde, esse colégio foi encampado pelos irmãos Guedes de Azevedo. Outra importante escola foi o Liceu Noroeste, fundado pelo professor José Ranieri na Avenida Rodrigues Alves. Ao lado da esposa Alice e da irmã Rosa, o educador desenvolveu um honroso trabalho. Hoje, o liceu é um autêntico monumento educacional de Bauru. Na rede estadual, em meados dos anos 30, foi criado o Ginásio do Estado, que funcionou algum tempo na Praça Dom Pedro II. Logo depois, o ginásio mudou para os altos da cidade, ao lado da Prefeitura Municipal. O professor Antônio Cristino Cabral esteve muitos anos na direção do ginásio estadual. Prosperina Queiroz, Diva Fleury e Amélia Lemos de Almeida foram mestras muito queridas que educaram por longos anos. Professores como Xavier de Mendonça e Ataliba de Melo são lembranças inesquecíveis do nosso povo. Pelos bancos escolares do Ginásio do Estado passaram milhares de alunos. Entre eles, José de Souza, Oscar Padilha, Durval Moraes Sampaio, Alexandre Ernesto Pini e muitos outros. Ainda no ensino, destacamos a saudosa Jaci Vilaça e Dona Gilda dos Santos Improta. As datas festivas eram marcadas pelo comparecimento das várias escolas que desfilavam garbosamente pela Avenida Rodrigues Alves. No setor do esporte, Bauru também se desenvolvia. Em 1910, surge o Noroeste, para os amantes do futebol. Depois, foi a vez do Lusitana Futebol Clube, que hoje é denominado Bauru Atlético Clube. A partir de 1919, o Lusitana passou a ser o maior rival do Noroeste. Outros clubes de valor foram surgindo no cenário esportivo bauruense. O Clube Smart era um deles, que reunia em seu redor um grande número de adeptos. Na Vila Seabra, nascia um time com o mesmo nome. O Seabra tinha sua própria praça esportiva com arquibancadas de madeira. O futebol cresceu ainda mais com o surgimento da Federação Bauruense do Futebol, uma iniciativa do Correio da Noroeste e do esportista Nelson Miranda. Um desfile pelo centro da cidade até o campo do Smart marcou o surgimento da federação em 1931. Em 1939, o futebol bauruense foi sacudido com o triunfo do Guedes de Azevedo. O time, formado por professores e estudantes, foi o campeão da cidade. Em 1943, acontece a maior conquista esportiva de Bauru na época. O Noroeste se torna o campeão do interior. Seu maior rival, o Lusitana, para não ficar atrás, foi o grande campeão do interior em 1946. O futebol não era apenas disputado pelos jogadores profissionais da época. Médicos e advogados também participavam dos jogos beneficentes. A torcida, apesar do calor, comparecia aos campos bauruenses, trajando terno completo. O modelo incluía chapéu, gravata e lencinho no bolso. Mas foi no início dos anos 50 que o futebol bauruense atingiu o seu auge. Nessa época, Bauru revelava para o mundo o menino Pelé, que jogava no Juvenil do Baque. Em 1954, o Noroeste ingressava pela primeira vez no futebol maior de São Paulo. Bauru, desde os tempos mais antigos, sempre incentivou as mais diversas modalidades esportivas. O tênis é um bom exemplo.
Mas a bola ao cesto era o esporte colocado em segundo lugar na preferência, principalmente dos estudantes. Outros amantes do bola ao cesto integravam times que representavam empresas. O time do Enforluz foi bastante conhecido na cidade. O atletismo também tinha seus adeptos que, no final da década de 30, chegaram a fundar o Clube Atlético Bauruense. Apesar da pequena piscina do Bauru Tênis Clube, a natação possuía uma equipe que participava das disputas regionais e dos jogos abertos do interior. E para quem não sabe, Bauru chegou a possuir o seu Jockey Clube. Mas, infelizmente, o clube hípico teve um fim melancólico. As grandes vitórias no esporte eram festejadas pelos atletas em qualquer lugar. Mas a transformação de Bauru era total. A Rua Mãe, Araújo Leite, aos poucos foi se modificando. A principal artéria da época ganhava novas empresas e novos hotéis, como o Grande Hotel João Dix. Os postes de energia elétrica eram uma demonstração de progresso. As casas ganhavam amplas reformas e a cidade tomava outra feição. Em meados dos anos 30, a Rua Araújo Leite tinha até canteiros centrais e 2 pistas para melhor controle dos veículos. A Rua Batista, com o advento das ferrovias, passou a ser a principal rua de comércio. Arborizada, com muitas lojas, a Batista era o ponto de encontro de bauruenses e de moradores de outras cidades. No final dos anos 20, a Batista de Carvalho já estava pavimentada. Um razoável número de veículos já trafegava por essa rua cheia de empresas. A Casa Lusitana era o inegável marco do comércio, por ser o melhor magazine de toda a região de Bauru. Na quadra 6 da Rua Batista, podíamos encontrar a Padaria Central, a Alfaiataria Sala, a Casa Carvalho, a Sorveteria do Jorge, a Casa Santinho e o Banco do Comércio e Indústria. A Rua 1º de Agosto acompanhava o progresso da Batista de Carvalho em sua apresentação. Mesmo sem o necessário calçamento, apresentava em toda a sua extensão um grande número de casas comerciais. Quando recebeu pavimentação, a Rua 1º de Agosto passou a ser uma espécie de rival comercial da Rua Batista. Na esquina da Rua 1º de Agosto com a Rio Branco, ficava localizado o famoso Bar Cristal, de tantas lembranças. A Avenida Rodrigues Alves também marcava o cenário bauruense com sua amplitude e beleza. Mesmo com o areião característico, a avenida tinha belas residências em suas laterais. Essas casas se transformariam no futuro em casas de comércio. Aos poucos, a Rodrigues Alves foi se transformando, com arborização, canteiros separando as 2 pistas e bancos. No passado, a avenida se chamava Prestes Maia. Enquanto isso, a Praça Machado de Melo foi também se modificando. Casas surgiam ao redor da praça, que cada vez reunia mais bauruenses. O início da pavimentação da Machado de Melo aconteceu em 1924, ano em que o prefeito Juquinha determinou o calçamento de toda a área central da cidade. Todas as vilas ao redor de Bauru também ganharam um desenvolvimento sem igual. Tudo graças à presença estratégica das ferrovias. A Vila Bela Vista, com acesso pelo pontilhão das ferrovias, era um exemplo desse grande progresso. Em todos os setores, o progresso era uma constante. E na vida cultural, o teatro amador ganhava cada vez mais destaque. No setor econômico, acontece em 1918 a instalação do Banco do Brasil.
Depois, em 1922, o Banco do Comércio e Indústria chega a Bauru. E o lazer não ficava atrás dos grandes acontecimentos. Depois do Biju Teatro e Bauru Cinema, a cidade ganha o Teatro São Paulo, da empresa Peduti. Em meados dos anos 30, surgiu o Cine Brasil, que, sob a batuta de João Simonetti, foi o primeiro a apresentar o cinema falado. Como a cidade crescia, havia necessidade de novos cinemas. Assim, em 1939, a empresa Araújo Passos inaugurava o famoso Cine Bauru. Mas nos aspectos políticos, nem tudo era tranquilo em Bauru, principalmente quando Getúlio Vargas ganhou a Revolução de 1930. No dia 13 de outubro daquele ano, 2 jornais foram empastelados pelos seguidores de Getúlio Vargas. O Correio de Bauru e o Diário da Noroeste ficaram destruídos. Em 1934, nascia o jornal Folha do Povo, fundado por José Lúcio da Silva. Ainda em 34, o setor da comunicação bauruense ganhava a Bauru Rádio Clube, outra iniciativa pioneira de João Simonetti. Ainda nos anos 30, o sindicalismo já se movimentava. Nascia em Bauru a Associação dos Gráficos, presidida por Francisco Pires Correia. No setor dos transportes, os carroções que vinham das fazendas davam um toque poético às ruas bauruenses. Nos anos 30, todo tipo de transporte ainda contava com a tração animal. Os veículos a motor eram bem escassos. Mas, com o passar dos anos, o transporte motorizado foi ganhando espaço. Nas cidades da região, já circulavam as chamadas jardineiras, um serviço pioneiro de Luiz Mortari. Foi também Luiz Mortari o titular da concessão dos carros da marca Chevrolet, com sua empresa funcionando onde hoje se encontra o Banco do Brasil. Grandes acontecimentos sociais marcavam a vida da gente bauruense. Muito badalada era a festa da escolha da rainha da cidade. Amélia Lemos de Almeida foi eleita rainha nos anos 30 e Ruth Figueiredo ganhou o título de rainha da primavera em 1945. As festas estudantis movimentaram bastante a cidade de Bauru. Naquele tempo havia uma grande disputa entre os estudantes para eleger sua rainha. Maria Aparecida Duarte Pinheiro foi a soberana nos anos 30 e governou durante um ano o reino estudantil com a ajuda de ministros. No início dos anos 40, os jovens tinham tempo para estudar música. Nicola Gabriele, João Guedes de Azevedo, Luiz Mortari e Edmundo Coube se dedicavam aos instrumentos musicais. Mas o campo político sempre foi agitado na cidade. Os chamados integralistas, adeptos de Plínio Salgado, tinham uma entidade em Bauru. E o confronto aos comunistas era ferrenho. Em 1938, Bauru foi notícia nacional, com a visita do então ditador Getúlio Vargas. Essa era a primeira visita de Getúlio ao estado de São Paulo depois da Revolução de 32. Os ministros recebiam as honras de chefe de Estado. Assim aconteceu com Salgado Filho, na época, o titular da aeronáutica. Em 1939, Adhemar de Barros foi honrosamente recepcionado pelos bauruenses na estação da Noroeste. Na época, o prefeito da cidade era Ernesto Monte. Todos os setores de Bauru progrediam rapidamente. Não podia ser diferente com os Correios da cidade. Da modesta e pequena sede que funcionava na 1º de agosto com a 13 de maio, o Correio se mudou para a Praça Rui Barbosa. Os carteiros faziam várias caminhadas diárias para entregar a correspondência e os jornais de São Paulo. A Vila Falcão, com o progresso, foi o primeiro bairro a ganhar uma agência dos Correios. O empresário Duarte da Silva cedeu graciosamente uma casa para a instalação da agência da Falcão.
O Aeroclube de Bauru ganhava dimensões para atender aviões de pequeno porte e de carreira. Enquanto isso, jovens da cidade como Nassib Salmen e Luiz Gonzaga Bevilacqua tiravam seus brevês. O carnaval era a festa que movimentava os foliões. Nas ruas, nos clubes e nos bailes populares. Em todo lugar havia vestígios da alegria carnavalesca. A Sociedade Noroeste, fundada pelos ferroviários, era o clube que promovia um dos bailes mais animados da cidade. O curso arrastava grandes multidões às principais ruas de Bauru. Fora dos clubes, aconteciam as manifestações mais espontâneas dos foliões bauruenses. As moças formavam seus blocos carnavalescos com lindas fantasias e se divertiam até o amanhecer. Figuras de destaque da sociedade compareciam aos bailes. O advogado Breno Ribas e o médico Alencar de Carvalho frequentavam o carnaval do Grêmio Bauruense nos anos 30. Nassib Salmen, José Regino, Oswaldo Razi, Silvio Franciscato e Mário Abelha formavam o Bloco dos Romanos nos anos 40. Nossos foliões, nos velhos tempos, se apresentavam com sofisticadas fantasias. Ainda em 1937, era lançada a pedra fundamental do Automóvel Clube. Esse clube iria transformar a vida social bauruense. A inauguração do Palácio Encantado aconteceu dia 9 de abril de 1939. Senhoras e senhoritas da capital da Terra Branca estiveram presentes ao inesquecível baile a rigor do Automóvel Clube. E assim foi Bauru até os fins dos anos 30. 2 bauruenses marcaram para sempre o nome da nossa terra. Casimiro Pinto Neto, o criador do sanduíche Bauru, e Eusébio Guerra, que lançou o slogan Sem Limites. As pessoas daquela época nunca imaginaram que um dia fariam parte do álbum de histórias dessa grande metrópole. Assim como nós, nunca imaginamos que um dia seremos parte do passado desta terra. Um passado que todos terão saudades. Um passado em que nossas faces ficarão estampadas para sempre. Bauru. Espreguiça a cidade. Afinal, já faz quase 100 anos que a sua história se repete. Todos os dias minha gente trabalha e abre esse comércio que é o maior do centro-oeste de São Paulo. São centenas de portas despertando o calçadão da Batista. Eita, ruazinha famosa, que vai terminar exatamente onde a cidade começou. À beira desses trilhos que se embaraçam noite e dia à cata de progresso. Estrada de ferro. E lá vem passageiro que desce do trem.
esperança, Bauru. Está chegando gente dos 4 cantos do Brasil. Que privilégio, hein? Abrigar o maior entroncamento ferroviário de uma América inteira. Italianos, japoneses, árabes, espanhóis, portugueses. Todos os povos vieram se encontrar bem aqui. Também pudera, são mais de 260 mil habitantes, respirando dentro desse pulmão verde que é a nossa Bauru. E por falar em verde, olha que céu mais azul. E olha só quanta árvore, uma para cada 5 bauruenses. É ar puro que não acaba mais. E ainda mais agora que o nosso Jardim Botânico Municipal foi inaugurado. Precisa ver quanta natureza nessa caixinha de joias que é Bauru. Uma das maiores reservas de cerrado do Brasil. 341 hectares de preservação de centenas de espécies vegetais. Tem até cachoeira. E na margem de lá da represa tem um rei. É o rei da selva e a rainha. Toda a Arca de Noé reunida no Zoológico Municipal. Você já foi até lá? Ainda não? Então você está perdendo o maior espetáculo da Terra. Essa é a minha Bauru, vista de cima. Quantas avenidas! Olha lá o entregador de flores. Para quem será que é? Afinal, Bauru é a capital da moça bonita. Moça. Aqui, toda mulher é moça. E ainda se dança de rosto colado. Também, com tanta praça espalhada pela cidade, o romantismo só podia fazer parte da nossa história. São tantas e tantas que eu fico até indeciso. E haja flor. Vitória Régia, aqui eu vou dar uma parada. Essa é a paisagem que acelera o coração bauruense. Dá vontade de sentar no anfiteatro todos os dias para ver a despedida do sol. Ou sair correndo pelas Nações Unidas, tomando vento na face. Vendo a noite nos bares. A moçada na noite. Os carros vagando nesse tapete mor. Até chegar no shopping center. Aqui eu perco o passado de vista para sentir o perfume do futuro. Passear de escada rolante. Ver o brilho das vitrines em dia de sábado. E essa gente linda de sacola na mão. Bauru Shopping. Daqui de cima, eu vejo minha linda cidade. As galerias da Zona Sul.
tem uma menina lendo um livro. Em qual universidade será que ela estuda? É, porque Bauru tem 2 universidades estaduais. A USP e a Unesp. Tem também a antológica Faculdade de Direito e a Universidade do Sagrado Coração. Opa, tá todo mundo com pressa? É que hoje deve ter show na oficina cultural. Ou teatro, talvez. Ouve só. É um acorde quando no ar. Deve ser a Orquestra Veritas. É uma valsa da saudade dos tempos em que Bauru era criança. Os carnavais do Automóvel Clube. Os cursos da 1º de agosto. O footing na Batista. Os bailes nos clubes. Hoje, Bauru guarda suas relíquias no museu. E o coração da cidade palpita de saudade enquanto toca essa máquina pra frente. A ordem é o progresso das nossas centenas de indústrias, das nossas notícias em papel ou via Embratel. Ah, que orgulho do nosso centrinho, que emociona o mundo inteiro com seu trabalho de recuperação do crânio e da face. Que beleza o plantio do abacaxi. O cavalgar do 1/4 de milha. Os sonhados gols do Norusca. Agora, olha para o céu e vê o passeio tranquilo do voo à vela. E a notícia corre. É o nosso sanduíche que percorre a terra deixando os povos com água na boca. De experimentar essa esmeralda que repousa brilhante às margens do rio Batalha. Doce, humilde e serena terra branca. E eu vou parando por aqui. Eu já estou com os olhos rasos d'água. Ah, como a gente ama sem perceber essa terra que já foi dos índios coroados e agora é nossa também. Bauru, ah, Bauru, Bauru, eu não te empresto pra ninguém.